O segredo de Helena viveu anos em um casamento estável com Marcos. Ele era o marido perfeito, carinhoso, bem-sucedido, sempre pronto para demonstrar o quanto a amava. Mas por trás daquela fachada perfeita, Helena escondia um segredo que poderia destruir tudo. O filho que Marcos criava com tanto orgulho não era dele, era de outro homem. 6 anos antes, em uma noite de fraqueza, Helena se entregou ao desejo por outro alguém. Um encontro proibido, intenso, que ela jurou esquecer no dia seguinte. Mas semanas depois, quando descobriu que estava grávida, a verdade se tornou impossível de apagar. Ela fez as contas. O bebê não podia ser de Marcos, mas como contar a verdade sem arruinar o casamento, sem perder o homem que mais a amava? Decidiu silenciar. Criou o menino como se fosse de Marcos, assistiu ao brilho nos olhos do marido a cada nova descoberta do filho. Mas agora, tudo estava prestes a ruir. Naquela manhã, Marcos entrou na cozinha com o semblante fechado. "Preciso te contar algo estranho", ele disse, puxando a cadeira e se sentando. O coração de Helena disparou. "O que houve?" "Ontem, na empresa, contrataram um novo gerente. O nome dele é André. Helena, eu juro que senti que já o conhecia de algum lugar, mas só agora me toquei. Ele tem o mesmo olhar do nosso filho." Helena ficou imóvel, o sangue fugindo de seu rosto. André, o homem que ela tentou esquecer. O verdadeiro pai do seu filho. A notícia caiu como uma bomba. André estava de volta e pior, perto demais. Helena segurava o exame de DNA com as mãos trêmulas. Cada letra impressa no papel parecia um punhal cravado em sua carne. Marcos a encarava em silêncio, os olhos marejados, mas firmes. "Quantos anos você me enganou?" ele perguntou, a voz grave, carregada de mágoa. "Marcos, por favor." Ela tentou se aproximar, mas ele recuou. "Não, Helena, quero ouvir da sua boca. O nosso filho não é meu?" As lágrimas desceram pelo rosto dela. "Eu errei. Foi só uma vez, uma fraqueza. Eu te amo, Marcos. Sempre te amei." Ele riu com amargura. "Amar? Isso é amor? Passar anos me vendo criar um filho que não era meu? Eu me orgulhava de cada passo, de cada palavra dele, e você sabia a verdade o tempo todo." Helena caiu de joelhos, chorando. "Eu tive medo de perder você." O silêncio tomou conta da sala por alguns segundos, até Marcos bater com força na mesa. "Já me perdeu, Helena." Nos dias seguintes, a casa se tornou um campo de guerra silencioso. Marcos evitava Helena, mas tratava o menino com o mesmo carinho de sempre. Ainda assim, a dor estava estampada em cada olhar. Helena, sufocada pela culpa, tentou conversar, mas ele não queria ouvir. Até que, em uma tarde chuvosa, Marcos entrou em casa com uma expressão sombria. "Eu fui atrás dele", Helena gelou. "De quem?" "Do tal André." Marcos apertou os punhos. "O homem que você escolheu para ser o verdadeiro pai do meu filho." O coração dela quase parou. "Marcos, não. Por favor, não faça nada que possa destruir mais ainda." Ele a interrompeu, a voz firme. "Ele já está na minha vida, Helena. Trabalha comigo. Você tem ideia do que é olhar para ele todos os dias e ver o mesmo olhar do meu filho?" Helena engoliu em seco. "O que você pretende fazer?" Marcos a encarou com um frio que ela nunca tinha visto. "Vou tirar a máscara desse homem. Quero saber o que ele realmente quer." Na empresa, Marcos observava André com atenção. Ele era competente, carismático e rapidamente conquistava a confiança de todos. Mas havia algo a mais em seu olhar quando cruzava com Helena. Naquela noite, Marcos chegou em casa mais cedo e encontrou a esposa aflita. "Ele não vai parar, Helena." Ela se assustou. "O que quer dizer?" Marcos respirou fundo, controlando a raiva. "André quer você, e pelo que percebi, você também ainda sente algo por ele." Helena tentou negar, mas sua voz falhou. Eu não queria, Marcos. Eu lutei contra isso, mas ele desperta algo em mim que eu não consigo controlar." Os olhos de Marcos se encheram de fúria.
Então é isso? Vai jogar fora nossa família por um desejo barato? Helena caiu em lágrimas, mas dentro dela havia um turbilhão de sentimentos. Culpa, medo e um desejo perigoso. Naquela semana, Helena recebeu uma mensagem de André. Encontre-me, preciso de você. Ela hesitou, mas o corpo inteiro tremia só de imaginar vê-lo. Contra toda razão, foi ao encontro. André a esperava em um apartamento discreto. Assim que ela entrou, ele a puxou para si com a mesma intensidade de antes. Você sabe que não pode mais fugir, Helena. Ele é meu filho, e você sempre foi minha. Helena tentou resistir, mas a paixão proibida explodiu mais uma vez. O calor dos beijos, a força dos braços dele, era como se todos aqueles anos de silêncio fossem destruídos em segundos. Mas, ao mesmo tempo, sua mente gritava o nome de Marcos, o homem que ela traíra, que estava destruído por sua mentira. Quando tudo terminou, Helena ficou em silêncio, encarando o teto, perdida entre dois mundos. André, ao seu lado, acariciou seus cabelos e disse em tom grave: Não vou desistir de você, nem do meu filho. Enquanto Helena se perdia no fogo de André, Marcos tomava sua própria decisão. Ele contratou um advogado. Na manhã seguinte, Helena foi surpreendida por um documento em cima da mesa. Um pedido de divórcio. Se é ele que você quer, pode ir, disse Marcos, a voz fria como gelo. Mas saiba de uma coisa. Esse menino pode ter o sangue de André, mas quem o criou fui eu, e eu não vou desistir dele. Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Agora, o segredo não era mais apenas sobre traição ou desejo proibido. Era uma guerra. Uma guerra entre o marido traído, o amante retornado e ela, dividida entre a culpa, o amor e a paixão. E no meio de tudo, o filho, que não fazia ideia do abismo em que sua família estava prestes a cair. Marcos não era homem de se entregar facilmente. Traído, dilacerado, mas ainda dono de uma mente calculista, decidiu que não deixaria André sair impune. Na empresa, começou a observar cada passo do rival. André era bom no que fazia, mas também tinha suas fraquezas. Uma ambição desmedida e um certo gosto por arriscar além do limite. Em uma reunião com os diretores, Marcos lançou um olhar frio para ele. Espero que esteja pronto para assumir responsabilidades, André. Aqui um erro pode custar muito caro. André sorriu, confiante. Eu nunca erro, Marcos. Mas Marcos sabia que cedo ou tarde todos erram. E ele estaria lá para expor o verdadeiro pai de seu filho diante de todos. Marcos armou um plano, criou um projeto arriscado e colocou André como responsável, cercando-o de situações difíceis. Ao mesmo tempo, discretamente, começou a investigar o passado dele, negócios, relações, segredos. Uma noite, enquanto Helena tentava dormir, Marcos surgiu no quarto. Você acha que ele pode te dar mais do que eu? Perguntou, a voz carregada de dor e desprezo. Marcos, não é assim. Eu não escolhi que isso acontecesse, mas escolheu mentir por anos. Ele se aproximou, olhando nos olhos dela. Agora, quero ver se André é homem o bastante para sustentar tudo o que você acha que sente. Helena engoliu em seco. Sabia que algo estava sendo tramado, mas não conseguia prever o quanto Marcos poderia ser cruel. Apesar da tensão, Helena não conseguiu resistir. Procurou André novamente. Marcos está desconfiado. Eu tenho medo. Ela falou, nervosa. André passou o braço pela cintura dela e sussurrou. Não se preocupe, eu não vou deixar nada acontecer com você. E se ele quiser guerra, eu também sei lutar. Os lábios dele encontraram os dela, e Helena mais uma vez se perdeu no fogo que só André despertava. Mas no fundo, o medo crescia. Marcos não era homem de blefar. Na empresa, Marcos conseguiu provas de que André havia manipulado números em relatórios passados em outra companhia onde trabalhara. Durante uma reunião, Marcos lançou o dossiê sobre a mesa.
Quer explicar isso para todos nós, André? O silêncio caiu pesado na sala. André ficou imóvel por alguns segundos. Depois sorriu de forma provocadora. Parece que você tem me investigado bastante, Marcos. Insegurança não combina com um diretor como você. Os diretores se entreolharam desconfortáveis, mas Marcos não cedeu. Não é insegurança, é apenas a verdade vindo à tona. Enquanto os adultos travavam uma guerra silenciosa, o menino começou a perceber as mudanças. Certa noite ele perguntou: Papai, por que você não olha mais para a mamãe como antes? Marcos sentiu o coração despedaçar. Abraçou o filho com força e respondeu, tentando conter as lágrimas: Eu sempre vou olhar para você. Sempre. Helena, que ouvia da porta, caiu em prantos silenciosos. Pela primeira vez, percebeu que o maior inocente daquela história era justamente quem menos merecia sofrer. André não ficou calado diante da humilhação. Procurou Helena e disse em tom firme: Marcos está tentando me destruir, mas não vou recuar. Se ele continuar, vou expor tudo. O mundo vai saber que seu filho é meu. Helena arregalou os olhos em choque. Não, você não pode fazer isso. Vai arruinar a vida dele. Ele já está arruinando a minha, rebateu André, os olhos cheios de raiva. Se é guerra que ele quer, é guerra que terá. Helena sentiu o coração gelar. Agora, não era apenas sobre traição ou segredos. Era uma batalha em que todos podiam sair destruídos. Marcos não estava disposto a perder. Ferido no orgulho, ele procurou seu advogado e pediu para iniciar um processo de guarda exclusiva do filho. Mas o advogado hesitou. Se André provar a paternidade biológica, isso pode complicar. Eu não me importo com biologia, respondeu Marcos, a voz dura. Eu sou o pai. Fui eu quem o criou. Enquanto isso, André descobria os movimentos de Marcos e contra-atacava. Contratou um detetive particular para reunir provas de que era o verdadeiro pai. Em uma noite silenciosa, Helena foi surpreendida por André em sua porta. Ele quer me destruir, Lena. Mas se for preciso, eu conto tudo ao seu filho. Ele merece saber a verdade. Helena empalideceu. Você não pode. Ele ainda é muito pequeno. Isso vai destruí-lo. André segurou o rosto dela firme. Então escolha. Fique comigo e proteja nosso filho. Ou continue presa a Marcos e veja ele usar a criança como arma. Helena sentiu o coração em chamas. Não havia mais saída sem dor. A tensão na casa crescia a cada dia. Marcos e Helena quase não se falavam, e o menino percebia tudo. Um dia, ao ouvir uma discussão abafada, ele entrou de repente na sala. Quem é André? Perguntou com inocência, encarando a mãe. Helena congelou. Marcos fechou os olhos, sentindo o impacto da pergunta. Onde você ouviu isso, filho? Ele tentou disfarçar. Um colega na escola disse que ouviu o papai brigando com um homem chamado André no trabalho e que ele parecia meu pai de verdade. As lágrimas de Helena rolaram antes que pudesse conter. O menino, assustado, correu para o quarto. Marcos lançou um olhar furioso a ela. Está vendo o que você fez? Ele já sabe. A guerra explodiu de vez. Marcos marcou um encontro com André em um bar discreto da cidade. O clima era de pura tensão. Você já destruiu minha vida uma vez, André. Agora quer destruir a do meu filho também? Disse Marcos, com raiva contida. André sorriu de forma fria. Seu filho? Ele nunca foi seu. Você só foi o homem que ocupou o meu lugar. Marcos bateu com o punho na mesa. Eu sou o pai dele. Sangue não é nada comparado ao que vivi com ele todos esses anos. André se inclinou desafiador. Então, vamos ver quem ele escolhe quando souber de tudo. A tensão quase se transformou em violência, mas ambos se contiveram. Eles sabiam. A batalha não seria apenas física, seria emocional, legal e devastadora. Helena, esmagada pelo peso das consequências, tomou uma decisão. Não deixaria que os dois destruíssem a vida do filho. Reuniu Marcos e André em casa.
O menino também estava presente, assustado, mas curioso. Com lágrimas nos olhos, Helena confessou: Eu errei. Traí, menti e escondi. Mas esse menino não merece ser tratado como troféu de guerra. Ele precisa de amor, não de brigas. Marcos e André se encararam em silêncio. O menino, com voz trêmula, perguntou: Então, quem é meu pai de verdade? Helena segurou suas mãos e respondeu: Você tem dois pais. Um que te deu a vida e outro que te criou com amor todos os dias. O silêncio foi profundo. Marcos desviou o olhar, engolindo o choro. André respirou fundo, tentando conter a raiva. A vida nunca voltaria a ser a mesma. Marcos decidiu assinar o divórcio, mas não abriu mão da guarda compartilhada. Continuaria sendo pai, independente do sangue. André conseguiu o reconhecimento legal da paternidade, mas descobriu que ser pai não era apenas um título. O menino, confuso, não corria para seus braços como esperava. Helena, por sua vez, viu-se sozinha. Perdera a confiança de Marcos e a paixão avassaladora de André se transformava, aos poucos, em cobranças e tensões. Numa noite silenciosa, olhando para o filho adormecido, ela sussurrou: Talvez eu tenha destruído tudo, tentando ter tudo. Do lado de fora, a chuva caía forte. Era o fim de uma guerra, mas também o início de novas batalhas, internas, silenciosas e eternas.